Eu tinha 36 anos, era professor de História em uma escola estadual pequena no interior de Minas Gerais. Nunca fui um homem de grandes exigências, só precisava de um bom café passado na hora, manhãs tranquilas de domingo e a rotina, firme e previsível. Meus dias eram simples. Iguais. E eu gostava assim. Tinha meus alunos, meus livros e a Renata, minha esposa há 12 anos. Ela era elegante. Sempre foi essa a palavra que usei. Discreta, serena, com aquele jeito contido. Algumas pessoas achavam que ela era fria, mas eu nunca vi desse jeito. Aquele silêncio, para mim, era força. Aquela distância, profundidade. Eu a amava, de verdade, e achava que, do jeito dela, ela também me amava. Morávamos numa casa antiga, charmosa, um pouco afastada da cidade. Eu cortava lenha enquanto Renata lia perto do fogão a lenha. Ela se enroscava nos casacos de lã, com uma taça de vinho tinto na mão, enquanto eu falava sem parar sobre planos de aula ou algum podcast novo. Era uma vida da qual eu me orgulhava. Uma vida que eu achava sólida. Mas aí, um dia, ouvi um nome. Começou como um sussurro, alunos comentando no corredor enquanto eu recolhia provas. Caio. Eles riram quando falaram. Não sei porque aquilo me chamou a atenção, mas algo ficou. Tinha um som, estranho. Não por causa do nome em si, mas pela sensação que me deu. Um arrepio que não dava para explicar. Mais tarde, naquela noite, ouvi a Renata no telefone. Ela estava no outro cômodo, rindo baixinho, um tipo de riso que eu não escutava há anos. E então, como uma faca atravessando pano fino, lá estava de novo. O nome. Caio. Não falei nada. Ainda não. Só fiquei parado, com aquele som ecoando na minha cabeça como um sino que não parava de tocar. Nos fins de semana, a gente trabalhava junto na casa, lixando madeira, pintando rodapés, tentando acabar com o vento que entrava pela varanda fechada. Aquilo me dava um senso de propósito, essa parceria silenciosa. Pelo menos, eu achava que era isso. Ela vivia ocupada, sempre com um projeto novo. Eu admirava isso nela. Nunca deixava o tempo escapar à toa. A gente tinha nossos papéis. Eu cuidava das ferramentas, ela fazia os planos. Às vezes, colocávamos música enquanto trabalhávamos. Ela costumava dançar um pouquinho quando tocava uma música que gostava, não dançar de verdade, só aquele balancinho leve do quadril, com um sorrisinho escondido nos lábios. Mas aquela versão dela tinha sumido. Ultimamente, ela quase não sorria mais quando estava comigo. Eu ainda soltava as mesmas piadas bobas de sempre, trocadilhos com história, na maioria das vezes. Daqueles que só ela costumava rir. Júlio César entra num bar e diz, me vê um Martinus. Essa costumava arrancar um sorriso. Agora? Nada. Só um HM distraído, sem tirar os olhos do celular. E o celular dela, sempre virado para baixo. Sempre. No café da manhã. No jantar. Até quando a gente assistia a um filme. Uma vez perguntei, meio brincando. O que foi? A tela tem alergia a ar. Ela riu, mas não virou o aparelho. Também começou a sair do cômodo para atender ligações. Dizia que era trabalho, ou o clube do livro online dela. Isso era novo, nem sabia que ela tinha entrado num. Mas não fiz muitas perguntas. Me convenci de que as pessoas mudam, que as rotinas mudam, que eu estava só sendo sensível demais. Mas por dentro, outra coisa começou a se infiltrar. Dúvida. Sutil, como água escorrendo por debaixo da porta. Quando você percebe, já está com o pé encharcado. Essa sensação foi se aproximando de mansinho, como se eu estivesse, aos poucos, sumindo da minha própria vida. A gente ainda dormia na mesma cama, comia na mesma mesa, se cruzava no corredor como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha. Eu sentia isso na forma como ela falava comigo, direta, prática, como se eu fosse alguém do trabalho, e não alguém com quem ela dividia sonhos sussurrados no meio da madrugada. Renata passava cada vez mais tempo no tal clube do livro, que sempre parecia se reunir tarde da noite. Eu ouvia risadas vindo do escritório lá em cima, abafadas pela porta fechada. Aquele riso, fazia tanto tempo que eu não ouvia, que quase tinha esquecido como soava. Mas ouvi-lo se acendendo por causa de outra pessoa, isso doeu. Às vezes eu passava devagar pela porta, só para ouvir o final de alguma frase. Você é terrível, ela riu uma vez. E logo depois, não, sério, você é péssimo. Brincando. Provocando. Uma versão dela que eu não via fazia anos. Eu ficava ali parado, com a mão no corrimão e o coração disparado. Ela não ria mais assim comigo. Tentei convencer a mim mesmo de que era coisa da minha cabeça. Que era paranoia. Casamento é uma maratona, né? Talvez ela só estivesse cansada, sobrecarregada com o trabalho, com a vida. Mas lá no fundo, eu sabia. Não precisa de prova quando a distância entre vocês vira um abismo. A gente simplesmente, sabe. Eu ainda estava ali, trocando lâmpadas, fazendo chá, dobrando os casacos dela, mas era como se tivesse virado um fantasma dentro da própria casa. Observando ela viver uma vida da qual eu já não fazia mais parte. E o pior, ela nem parecia notar. Aconteceu numa terça-feira à noite. Eu estava na cama, lendo um livro de bolso antigo que tinha pego na biblioteca municipal. Renata disse que ia tomar um banho rápido antes da reunião dela. Mal levantei os olhos quando ela saiu do quarto, já tinha virado rotina. O som distante da água caindo, os passos suaves indo para o banheiro,
a porta se fechando com um clique calmo. Mas aí, ouvi o riso dela. Aquele mesmo riso. Leve. Cheio de charme. Não era o tipo de som que se faz discutindo o enredo do livro ou tema de capítulo. Era o som de quem está envolvida no momento, entre o carinho e a excitação. Fechei o livro devagar e fiquei escutando, o corpo inteiro paralisado. Ela estava falando com alguém. Fui-me aproximando da porta do banheiro, não porque eu quisesse flagrar nada, mas porque eu simplesmente precisava saber. O coração batia forte, parecendo tambor dentro dos ouvidos, enquanto eu me inclinava. A voz dela baixou para o sussurro, mas eu consegui captar pedaços. Você é terrível, ela disse, rindo de novo. E então? Caio. Tô falando sério. Caio. Congelei. Aquele nome idiota que eu vi nos corredores da escola, trocado entre dois alunos do terceiro ano, com risadinhas de quem guarda um segredo. Na época não dei importância, porque daria. Mas agora, ali parado do lado de fora daquela porta, foi como ouvir uma fechadura trancando do outro lado. Me afastei em silêncio, pisando leve para não fazer barulho. A mente girava. Quem diabos era Caio? Há quanto tempo existia um Caio? Porque eu não percebi antes. Mas lá no fundo, a resposta já estava lá, subindo no peito como algo amargo. Porque eu não queria perceber. Na manhã seguinte, Renata agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou o café, perguntou se eu tinha lembrado de levar a reciclagem, e avisou que ia chegar tarde de novo por causa do clube do livro. Os olhos tranquilos. O tom leve. Ninguém diria que, na noite anterior, eu tinha ouvido ela sussurrando o nome de outro homem com aquele riso, o mesmo que antes era só meu. Eu entrei no jogo. Assenti. Sorri. Disse que buscaria algo para jantarmos. Mas por dentro, parecia que o estômago estava sendo triturado. Eu ainda não tinha coragem de confrontá-la, não sem ter certeza. Eu precisava de algo concreto. Algo que não desse para justificar com desculpas ou lógica mole. Então, depois que ela saiu, eu esperei. E comecei a procurar. O notebook dela. Com senha. O celular, colado na mão, como sempre. Mas o tablet. Aquele que usávamos juntos para ver receitas e Netflix. Estava lá na estante da sala, parado no mesmo canto de sempre. Peguei o aparelho. Nada de mais nas mensagens. Nenhum e-mail estranho. Só o de sempre, receitas, apps de séries, listas de mercado. Por um momento, pensei que talvez tivesse inventado tudo. Que Caio era só um nome aleatório e eu, um bobo destruindo a própria paz. Mas aí abri o aplicativo de fotos. De início, tudo normal, algumas fotos nossas do ano passado, o cachorro dormindo no sofá, um pôr do sol borrado. Mas quando desci até a pasta, excluídos recentemente, meu estômago afundou. Eram dezenas de fotos. Todas recentes. E sempre com o mesmo homem. Uma delas num quarto de hotel, Renata de pé perto da janela, usando um roupão de seda que eu nunca tinha visto antes, sorrindo de um jeito que fazia anos que eu não via. Outra mostrava ela segurando uma taça de vinho, jogando a cabeça para trás, rindo, enquanto o homem, Caio, imaginei, estava ao lado, sem camisa, com a mão na cintura dela. Cada foto era como um prego no caixão da vida que eu achava que tinha. E eu era quem estava segurando o martelo. As fotos tinham data e localização marcadas. Isso doeu mais do que eu esperava. Não só pela existência das imagens, mas pelo quando e onde. Um fim de semana em março. O mesmo fim de semana em que Renata me disse que ia palestrar num congresso de alfabetização em Belo Horizonte. Eu mesmo a levei até a rodoviária. Preparei o café dela no copo térmico. Desejei boa sorte. Descobri que ela nunca chegou a BH. Segundo os dados das imagens, ela estava em Monte Verde, num hotel de luxo no meio das montanhas. Pesquisei. Lareira em todos os quartos, hidromassagem privativa, pacotes românticos com massagem para casal. Era o tipo de lugar que você reserva para fugir, não para se capacitar, mas para algo bem diferente. Sentei na mesa da cozinha com o tablet na frente, como se fosse uma ferida aberta. Fiquei passando as fotos de novo, mesmo sem querer. Não conseguia parar. Numa delas, Renata usava aquele vestido verde que eu sempre disse que destacava os olhos dela. Era o vestido dos nossos aniversários. Agora, envolvia lembranças que não me pertenciam mais. Outra mostrava os dois no jantar, taças erguidas, velas acesas entre eles, a mão dela tocando a dele sobre a mesa. Ela parecia feliz. Essa foi a parte para a qual eu não estava preparado. Não a traição. Nem mesmo as mentiras. Mas o jeito como ela estava genuinamente tranquila. Como se não tivesse acabado de mentir para mim. Como se eu nem existisse na equação. Porque, naqueles momentos, eu realmente não existia. Fechei o tablet devagar e fiquei ali, paralisado. Naquele fim de semana, enquanto eu dobrava roupa em casa e preparava a aula de segunda sobre a Guerra do Paraguai, Renata estava envolta em lençóis de hotel, vivendo outra vida. Uma vida secreta. E eu era só o homem para o qual ela voltava depois que tudo acabava. Eu não consegui chegar até o lixo. Mal consegui alcançar a pia. No momento em que a verdade se instalou, por inteiro, finalmente, meu corpo cedeu antes que minha mente pudesse acompanhar. Me curvei sobre a pia da cozinha e vomitei, uma mão agarrada na borda, a outra tremenda ao lado do corpo. Os joelhos fraquejaram, mas eu permaneci ali, ofegante, a testa encostada no metal gelado. O ar parecia denso demais. O silêncio, alto demais. Era como se a casa tivesse mudado.
A planta era a mesma, mas a estrutura parecia outra. Cambaleei para trás e desabei no chão, deixando o corpo cair sobre o piso de cerâmica. O frio atravessava o jeans, mas eu não me mexi. Só fiquei ali. Renata tinha ido embora, não fisicamente, mas de todas as formas que importam. Ela empacotou a intimidade, a lealdade, o riso, e entregou tudo a um cara chamado Caio, num quarto de hotel que eu nunca tinha visto. E usou minha confiança para chegar até lá. Foi isso que me destruiu. Não foi o caso em si. Foi o jeito como ela usou a mim para sustentar tudo. As mentiras, tão suaves, tão bem ensaiadas, vou estar no Congresso. Não precisa me esperar. Te amo. Eu costumava sorrir quando ela dizia isso. Agora, essas palavras me davam náusea. Eu queria gritar, socar alguma coisa, quebrar pratos só para ouvir o som se estilhaçando. Mas fiquei quieto, entorpecido. Com as costas apoiadas na lava-louças, os olhos fixos no teto. Uma lâmpada empoeirada pendia acima de mim, piscando de leve, como se nem ela soubesse mais o que fazer. Como é que se volta de algo assim? Eu não sabia. Só sabia que nada naquela casa, nem as paredes que pintamos juntos, nem a cama que dividíamos, nem a mulher que eu beijava toda manhã antes de sair, significava o que eu achava que significava. Tudo tinha sido ressignificado. E eu estava ali, sentado no chão frio da cozinha, tentando lembrar quando o amor virou disfarce. Não lembro se fui eu quem ligou para ela. Talvez tenha sido. Talvez ela só soube, do jeito que irmãos às vezes sabem. De qualquer forma, perto da meia-noite, Camila apareceu na minha porta. Ela não bateu. Só entrou. Foi direto para a cozinha. Me encontrou do jeito que eu estava há horas, sentado naquele mesmo chão gelado, os joelhos encolhidos contra o peito, o tablet virado para baixo ao meu lado, como uma cena de crime. Ela não disse nada no início. Apenas se abaixou devagar ao meu lado, como se tivesse medo de me quebrar se movesse rápido demais. Seus braços me envolveram, firmes e quentes. Eu não tinha percebido o quanto precisava daquilo até sentir, o peso de alguém que não desaparece quando as coisas ficam difíceis. Ela cheirava a roupa de hospital e chiclete de hortelã. Familiar. Reconfortante. Eu sabia que tinha algo errado, disse ela, baixinho. Ela sempre olhava através de você quando falava. Assenti, quase imperceptível. Camila nunca gostou da Renata. Fria demais, ela disse uma vez. Bonita demais, engomada demais. Eu costumava dizer que ela não a entendia. Renata era reservada, introspectiva, achava que isso era força. Agora eu via de outro jeito. Agora parecia distância. Um muro que eu confundi com elegância. Desculpa, murmurei, sem saber bem pelo quê. Ela balançou a cabeça. Nem pensa em pedir desculpa. Você amou ela. E isso não é motivo de vergonha. A gente quase não falou depois disso. Não precisava. Ela passou a noite lá, encolhida no sofá da sala, enquanto eu fiquei deitado na cama, encarando o teto, revivendo tudo, o riso atrás da porta, as fotos, o hotel. Mas eu não me sentia mais completamente sozinho. Ela veio. Sem sermão. Sem, eu te avisei. Só, presença. E aquilo, no meio de tanta ruína, foi o suficiente para me manter de pé. Depois que a Camila foi embora na manhã seguinte, eu limpei a cozinha como se aquilo importasse. Passei pano em cada bancada. Esfreguei a pia. Varri o chão onde tinha passado horas na noite anterior. Eu não podia fazer nada pela dor que estava por dentro, mas pelo menos podia deixar o ambiente parecer normal. E isso virou minha tática, a normalidade. Fingir que nada tinha mudado. Porque se a Renata desconfiasse que eu sabia, podia perder a chance de descobrir a verdade inteira. Então, entrei no personagem. Bom marido. Homem tranquilo. Ainda meio distraído, ainda perguntando sobre as reuniões dela, me oferecendo para buscar algo no mercado, fingindo que não notava quando ela passava tempo demais no celular ou se trancava no escritório com a porta entreaberta. Mas por trás daquela calma toda, eu estava documentando tudo. Criei uma pasta no meu notebook, com o nome discreto de Projetos da Casa, onde comecei a guardar prints, confirmações de reserva, extratos do cartão de crédito, as fotos do tablet, datas, lugares, até paradas em postos de gasolina que coincidiam com os congressos dela. Fiz 2 linhas do tempo, uma com a versão que ela me contava, outra com o que realmente aconteceu. Quase não havia semelhança entre elas. Ela foi descuidada. Do jeito que só quem tem muita confiança costuma ser, o tipo de pessoa que nunca acredita que vai ser descoberta. E isso jogou a meu favor. Instalei até um app de registro de chamadas, algo que nunca imaginei fazer, para rastrear com quem ela falava. O número do Caio aparecia com frequência. Sempre à noite. Às vezes 2 vezes por dia. Sempre apagado depois, mas não rápido o suficiente. Eu odiava fazer aquilo. Me fazia sentir pequeno, mesquinho. Mas aí eu lembrava do vestido verde, do quarto de hotel, das taças de vinho, do riso dela. Aquilo não era espionagem. Era enxergar com clareza pela primeira vez em muito tempo. E quando eu tivesse tudo, quando o quebra-cabeças estivesse completo, eu ia confrontá-la. Não com raiva, mas com a verdade. E ela não teria como desviar o olhar. Foi numa quinta-feira à noite que eu finalmente fiz. Tinha ensaiado aquilo na cabeça de dezenas de jeitos, calmo, furioso, arrasado, mas, quando o momento chegou, não senti nada. Nem dormência,
nem raiva. Só clareza. Como se a névoa que vinha embaralhando tudo há semanas finalmente tivesse se dissipado, e eu pudesse ver minha vida pelo que ela realmente era. Renata chegou um pouco mais tarde do que de costume. Pendurou o casaco no cabide, tirou os sapatos de salto e me deu aquele mesmo beijo distante no rosto que já tinha dado centenas de vezes. Por hábito. Como se nada importasse. Dia puxado? Perguntei, casual. Ela assentiu. O clube do livro terminou tarde. Sorri. Que bom que você voltou. Ela foi até a cozinha para se servir de vinho. Foi aí que eu disse. Eu sei sobre Monte Verde. Ela congelou, a garrafa ainda inclinada no ar. Eu estava parado na porta, segurando a pasta. A de verdade, não a digital, mas a impressa, com todas as provas, recibos de hotel, horários das fotos, fatura do cartão. Uma imagem dela e do Caio no resort, abraçados, como se eu nunca tivesse existido. Ela colocou a garrafa no balcão, com calma. Não disse nada de imediato. Só me olhou. E então, um meio sorriso. Não era de culpa. Nem de medo. Só, cansaço. Como quem sabe que o jogo acabou e não tem mais energia para fingir. Eu me perguntava quando você ia perceber, disse ela. Essa frase doeu mais do que qualquer confissão. Ela não chorou. Não tentou explicar. Só ficou ali, com a taça na mão, me encarando como se eu fosse o único que não tinha entendido as regras. Assenti devagar. Há quanto tempo? Isso importa. Responda a pergunta. Ela suspirou. Cerca de 1 ano. 1 ano. Deixei o silêncio pesar. Ela não pediu desculpas. Nem quis saber o que eu pretendia fazer. Era como se já tivesse saído do papel de esposa e entrado em outro lugar. Um lugar onde eu não cabia mais. E naquele momento, eu soube. A mulher que eu amava já tinha ido embora fazia tempo. Ela saiu de casa na manhã seguinte. Sem brigas, sem cena. Só uma mala semi-aberta e o casaco preferido pendurado no braço. Não levou muita coisa. Nem perguntou se eu queria ajudar a levar até o carro. Talvez achasse que ia voltar. Talvez soubesse que não. Havia um bilhete sobre o balcão. Dobrado uma vez, sem envelope. Não li na hora. Fiquei só olhando, como se fosse propaganda deixada no lugar errado. A casa ficou absurdamente silenciosa depois que a porta se fechou. Nenhum passo no corredor. Nenhuma gaveta abrindo no banheiro. Só silêncio, e um leve traço do perfume dela ainda pairando no ar, como fumaça depois de um incêndio. Não forte, mas presente. Daquele tipo que gruda na roupa, mesmo depois de várias lavagens. Passei por cada cômodo como se estivesse procurando algum vestígio dela. Um casaco esquecido na cadeira. Uma caneca pela metade. Mas não havia nada. Nenhuma bagunça. Nenhuma lembrança deixada para trás. Só cantos vazios e o eco de anos tentando amar alguém que já estava distante demais. Por fim, peguei o bilhete. 3 linhas. Letra caprichada. Vou mandar buscar o resto. Espero que você encontre o que precisa. Renata. Sem desculpas. Sem agradecimento. Nenhuma menção à vida que construímos ou à confiança que ela quebrou. Só um ponto final frio numa assinatura distante. Sentei na beirada da cama naquela noite, os lençóis ainda mornos da noite anterior, e percebi que a parte mais difícil não era que ela tinha ido embora. Era que ela foi sem olhar para trás. A casa ficou quieta demais. Daquele tipo de silêncio que ecoa, que te faz perceber o som da própria respiração. Não dormi direito nas primeiras noites. Acordava e, por instinto, esticava o braço para o lado dela, antes de lembrar que não havia mais ninguém ali. Mas eu me levantava mesmo assim. Comecei a correr. Primeiro só em volta do quarteirão, ofegante, com as pernas travadas e os pulmões queimando. Depois fui indo mais longe. Mais longe. Manhã após manhã, quilômetro por quilômetro, me empurrando. A dor era algo que eu podia controlar. O suor era prova de que eu ainda estava vivo. E, em algum ponto, comecei a me sentir mais leve. Não só no corpo, embora eu tenha perdido uns 15 quilos, mas na mente também. Como se o peso de fingir, de suspeitar, tivesse finalmente caído dos meus ombros. Também comecei a fazer terapia. Sentava de frente para uma mulher chamada Sonia, num consultório pequeno que cheirava a chá de canela e pincel atómico. Ela fazia perguntas suaves. Algumas eu respondia. Outras, não. Mas eu continuava indo. Precisava ser ouvido, mesmo quando não sabia o que dizer. Contei para ela como eu ficava me perguntando o que deixei passar. O que eu poderia ter feito diferente. Ela disse que traição fala mais sobre quem trai do que sobre quem foi traído. Essa frase me acertou em cheio. Parei de me culpar. Limpei o armário. Doei as roupas dela. Joguei fora o frasco de perfume. Tirei a foto do nosso casamento da parede do corredor. Não por rancor. Por necessidade. A casa deixou de parecer um mausoléu. Começou a parecer minha. E embora eu ainda tivesse noites em que sentava no escuro e sentia o eco do que a gente foi, essas noites foram ficando mais raras. Mais suaves. Eu ainda não estava bem. Mas eu também não estava mais quebrado. Sempre fui um escritor, do jeito que muitos professores são, quietamente, nas margens dos cadernos, nos planos de aula, no ritmo das coisas que a gente nunca compartilha. Mas depois que a Renata foi embora, as palavras vieram de outro jeito. Mais afiadas. Mais verdadeiras. Como se algo tivesse se rompido por dentro,
e o que estava preso finalmente tivesse espaço para respirar. Começou com um caderno. Um espiral barato que eu deixava em cima da mesa da cozinha. Escrevia qualquer coisa, pensamentos soltos, frases quebradas, perguntas. Em algumas manhãs era só uma linha. Em outras, páginas inteiras. Não me censurava. Não tentava parecer sábio ou curado. Só escrevia. Até que um dia, digitei um pequeno ensaio. Algo sobre confiança, como a gente aprende que é a base do amor, mas ninguém avisa como é silenciosa sua queda. Mandei para um jornal local. Nem pensei muito nisso. Eles publicaram. Depois disso, as palavras começaram a vir com mais pressa. Escrevi sobre traição, sobre o silêncio, sobre o peso de fingir que está tudo bem. Escrevi sobre como é sentar em frente à pessoa que você ama e perceber, aos poucos, que ela já se foi. Começaram a chegar e-mails, de desconhecidos. Homens, na maioria. Alguns que já tinham passado pela mesma coisa. Outros que ainda estavam no meio do furacão. As mensagens não eram dramáticas. Eram discretas, como as minhas. Um simples, obrigado por ter dito isso. E pela primeira vez em meses, eu não me sentia invisível. Eu não estava só sobrevivendo. Eu estava contando a minha história com minhas próprias palavras, não como vítima, mas como um homem que foi destruído e decidiu se levantar. Escrever me ajudou a entender o escombro. E, aos poucos, a construir algo novo. Já tinha passado quase um ano. Eu voltava de uma corrida pela manhã, fones de ouvido, suando, quando vi o nome dela piscando na tela do celular. Renata. Não via aquele nome há meses. Deixei tocar da primeira vez. Atendi na segunda. A voz dela parecia, suave, insegura. A gente pode se encontrar? Ela perguntou. Disse que sim, não porque eu quisesse algo dela, mas porque eu precisava saber como seria olhar nos olhos dela depois de tudo. Sentar na frente da mulher que tinha arrancado o chão dos meus pés e perceber que, mesmo assim, eu continuava de pé. Nos encontramos num café no centro. Território neutro. Público. Daqueles lugares onde nada grande pode explodir. Ela estava quase igual. Talvez um pouco mais magra. Cabelo preso, como quem quer passar despercebida. Sorriu ao me ver, mas foi um sorriso hesitante, como se não soubesse se ainda tinha esse direito. Sentei. Não toquei no café. Ela começou com conversa fiada. Não entrei no jogo. Depois suspirou e disse, o Caio me deixou. Aí estava. O verdadeiro motivo. Não sei o que eu achava que ia encontrar, disse ela. Mas não era isso que eu larguei. Fiquei olhando para ela por um tempo. Sem raiva. Sem tristeza. Só, firme. Você não só largou uma coisa, falei. Você queimou tudo. Ela estremeceu com aquilo. Sinto falta de quem a gente era, sussurrou. Balancei a cabeça. Você sente falta de quem eu era para você. Mas esse homem não está mais aqui. A gente não se abraçou quando foi embora. Sem despedida demorada. Só duas pessoas que um dia compartilharam uma vida, agora caminhando em calçadas opostas. E, pela primeira vez, eu não senti o peso da sombra dela. Eu me senti livre. Começava a nevar quando saí do café. Aquela neve silenciosa, que cai devagar, suave, como se o céu finalmente estivesse soltando o ar. Apertei o casaco no corpo e fiquei ali por um tempo, vendo os flocos cobrirem a calçada, os bancos da praça, o teto dos carros que passavam. Tudo ficando mais leve, mais branco. Atrás de mim, Renata ainda estava sentada à mesa. Eu não olhei para trás. A verdade é que eu carreguei o peso dela por tanto tempo, que nem percebi o quão leve eu tinha me tornado sem ele. Houve um tempo em que eu teria feito qualquer coisa para mantê-la. Pediria desculpas sem ter culpa. Tentaria mais. Ouviria mais. Me encolheria para caber no molde do homem que ela queria. Mas aquele tempo passou. E ela também. E o que restou? Eu. Não perfeito. Talvez nem inteiro. Mas real. Pensei no homem que fui, aquele que confundiu silêncio com elegância, que achava que amar era ficar quieto, imóvel, esperançoso, mesmo quando tudo esfriava ao redor. De certa forma, lamentei por ele. Ele era bom. Fiel. Sincero. Mas nunca soube dizer, eu mereço mais. Agora ele sabia. Os flocos de neve caíam nas mangas do meu casaco e derretiam devagar, um por um. Respirei fundo, longamente, e comecei a andar. Não em direção a ninguém. Nem fugindo de nada. Apenas em frente. Porque a verdade é que a liberdade não é barulhenta. Não é um grito, nem um discurso. Às vezes, é só o som dos seus próprios passos na neve fresca, firmes, certos, seus.